Hoje, uma nova estrela brilha no céu. É a estrela da manhã. Os magos já estão seguindo. A libertação e a salvação chegou para nós. E a grande promessa que de uma virgem nasceria um menino se cumpriu. Mas Herodes não gostou da notícia e mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos que haviam em Belém. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando pelos seus filhos, e já não quer ser consolada, porque já não existem mais. Desde o começo dos tempos, Deus, com a sua palavra, criou o universo e tudo o que nele existe. O mundo estava perfeito e harmônico, até que a sua estrutura foi abalada. Ele sofreu um grande impacto devido a um ato de desobediência originado pela obra-prima da criação, o homem e a mulher. Desde então, o universo caminha em eminente sofrimento. Mas Deus, com a sua infinita graça e bondade, reconcilia novamente o homem para si, através de um plano maravilhoso e perfeito. Por um único homem veio a morte, e por um único homem veio também para nós a redenção. O pecado enraizou-se no jardim do Éden, mas ali mesmo levantou-se a raiz de Davi, raiz fortificada, plantada em solo fértil. Levantai, ó nações, as vossas cabeças, pois a Virgem concebeu ao Redentor de Israel. Atentai ao seu chamado, como ovelhas que andam desgarradas e apenas aguardam a segurança no pastor que as acolhe. Elas o conhecem, e quando ouvirem a sua voz, correrão felizes pelo pasto, por serem apacentadas pelo seu Senhor. Assegure meus braços, mas sei que não és meu. Cumprirás um propósito maior. Esses pezinhos conduzirão os nossos passos. Essas mãozinhas um dia servirão aos homens. Esse pequeno olhar conduzirá a nossa visão para os céus. Ah, lindo bebê, hoje pequeno és, mas os dias passarão e crescerás em poder, glória e grande graça. Jesus, meu amigo, eu sabia que ele não era um garoto comum. Seu corpo era de um garoto como eu, mas seus pensamentos ultrapassavam o entendimento de menino. Foi minha infância, pois a Bíblia não fala tanto sobre ela. Mas se pararem para pensar, vocês já sabem o suficiente que precisam sobre ela. Pois desde pequeno eu já vivia para um bem maior. Obedecer ao meu Pai que está no céu. Nos divertimos juntos e de vez em quando ele vinha com uma surpresa. E sempre estava com a gente, mas o que ele gostava mesmo era de ficar no templo. Um dia seus pais vieram procurá-los desesperados. Acho que já estavam procurando fazia uns 3 dias. Finalmente encontraram no templo junto com os mestres da lei. Bem, eu disse que não era um garoto comum. Você tem razão, menino. Jesus nunca foi um garoto comum. Ele veio para destruir as obras de Satanás e libertar os cativos. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Os cegos o verão, os surdos ouvirão, os enfermos serão curados. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino da sua luz. Cadê a Ju?
que venha em nome do Senhor. É Jesus, o profeta da Galileia. A sua fama já se espalhou por toda a Síria. Dizem que ele cura apenas com um toque e expulsa demônios. Nossa. De Davi. Será que é ele? Dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e sentado sobre o jumento. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. É ele mesmo? Tá enxergando? É ele? Sei. Quem será? Será que tem medo mesmo? Será que Jesus. Ele vai dar. pode, cara? Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se de fato és o Filho de Deus, pule daqui para baixo, pois também está escrito que Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito,
e eles o segurarão pela mão, para que não tropeces em pedra alguma. Na palavra está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olhe, Jesus, todas essas maravilhas eu te darei, se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, porque assim está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Vai-te! Quando passamos pelo deserto, percorremos por caminhos áridos e somos tomados por grandes inquietações. Mas caminhar pelo deserto faz parte da jornada de todo cristão, porque o nosso Pai que está no céu quer ter um relacionamento real conosco diante desse cenário aparentemente árido. É no deserto que aprendemos a caminhar um dia de cada vez e a confiar em Deus. Por muitos anos eu me rastejei com uma hemorragia que não cessava. Eu achei que nunca mais eu teria a chance de ter uma vida normal, até que eu toquei nas vestes daquele homem e dela saiu um poder sobrenatural. Eu me lembro como se fosse ontem. Ele perguntou aos seus discípulos: quem me tocou? E então, imediatamente eu corri no meio daquela multidão e me apresentei diante dele. Os seus olhos fitaram os meus e eu pude sentir o seu amor verdadeiro. Que amor era aquele? Semblante lindo, vida nos dá, com sede estamos e tão famintos, fracos, indignos, não temos paz, mas com seu amor amparou-nos, sentando-nos em sua mesa.
trabalhem, não pelo alimento que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Esse é o alimento que vos dou, e meu Pai que está no céu selou. Nossos pais comeram maná no deserto, assim como está escrito: deu-lhes o comer o pão do céu. O pão de Deus não é o maná de Moisés, mas o verdadeiro pão de Deus é aquele que desceu do céu e traz a vida eterna. Eu sou o pão de Deus, eu sou o maná verdadeiro. Aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Aquele que vem a mim e crê em mim, eu jamais darei as costas. Pelo contrário, os ressuscitarei no último dia. Anualmente em Israel, o povo sacrificava um cordeiro para perdão dos pecados. O sacerdote preparava esse cordeiro conforme os preceitos de Deus. Este era o substituto no lugar do pecador. Mas está chegando o grande momento do plano perfeito de Deus entrar em cena na história da humanidade, através de um único e perfeito sacrifício: Jesus, o Cordeiro, o puro, o que voluntariamente se entregou por amor de nós. Então, a voz que clama do deserto bradou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu seguro em minhas mãos o último animal a ser entregue para a remissão de pecados. E está chegando a hora do verdadeiro Cordeiro, o santo enviado de Deus, o manso e humilde que não tem pecado algum, aquele que desceu do céu morrer por nós. Ele será o símbolo da nova aliança para a remissão dos pecados. Ele é o verdadeiro Cordeiro, ele é o sumo sacerdote real, ele é a verdadeira cruz. Ó geração eleita, recebam o símbolo da nova aliança. Se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Sinto o pecado da humanidade sobre mim. Sinto-me distante de ti e do teu Santo Espírito. Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Estou prestes a cumprir a missão que me confiaste. Oro também pelos discípulos, por aqueles que tu me destes. Não conseguem ficar uma só vigília acordados. Pedro me negará 3 vezes antes que o galo cante. Negará o Pai, o Filho e o Espírito. Pai, é chegada a hora. Glorifique o teu Filho para que o teu Filho glorifique a ti. Eu o glorifiquei na terra, completando a tarefa que me destes para fazer. Agora me glorifica junto a ti, com a mesma glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Aos que o Senhor me deu, estes conhecerão a verdade, conhecerão Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, e serão salvos. Pai, eu mesmo bebo do cálice que o Senhor me dá, para que todo aquele que também dele beber, carregando a sua própria cruz e seguindo-me, seja salvo.
recebam o símbolo da nova aliança para a remissão de pecados, pois sois sacerdote real, nação santa e povo exclusivo de Deus, para anunciar as obras daquele que nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Este amor que cura corações é o amor que se entregou por mim. Tanto amor que não posso entender. É o amor de Deus. Eterno sacrifício fez por nós. Grande amor, grande amor, é o amor do Pai. Como eleito esteve entre nós, ensinou-nos sobre este amor. O Messias é o Rei dos Reis, é o amor de Deus. Grande amor, grande amor, eterno sacrifício fez por nós. Grande amor, grande amor, é de amor do Pai. Alto preço sim pagou por nós, com seu sangue puro nos comprou, esperança para o pecador. É o amor, é o amor, é o amor do Pai. Grande amor, grande amor, eterno sacrifício fez por nós. Grande amor, grande amor, é o amor do Pai, é o amor do Pai. Pai, a Ti entrego o meu espírito. Não. Meu Jesus morreu. Como pode um homem tão manso ser morto com tamanha brutalidade?
Ele foi levado como a ovelha ao matador. Como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia. Assim mesmo não abriu a sua boca, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas através do seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, tendo efetuado uma eterna redenção. Nele temos a redenção através do seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, estava sobre ele. Foi por mim, foi por você.
Ah, meu menino, eu me lembro como se fosse ontem. O anjo Gabriel me apareceu onde eu estava e me disse: eu te saúdo, mulher favorecida. O Senhor é contigo. Perturbei-me com aquela visitação inesperada. Senti alegria, regozijo e temor. Como pode uma virgem dar à luz a um bebê? Mas ele me olhou fixo nos olhos e com mansidão, e com alta e doce voz me disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. E o menino que de ti nascer, a quem chamarás Jesus, será grande. Ele é o Filho do Altíssimo, e o seu reino jamais terá fim. Ele não é meu filho, ele é muito mais do que isso. Ele é a ponte de acesso ao Pai, ele é a água da vida, ele é o chão em quem eu firmo os meus pés. Eu penso como ele morreu, tanto castigo recebeu, só pra salvar a mim, me libertar. Sua vida eu pude conhecer, posso contar tudo a você, a forma como Cristo se entregou. Oh, que amor tão grande Jesus demonstrou na cruz. Este amor me redimiu, limpou, mudou meu ser e se tornou tudo para mim. És mais que uma história, muito mais do que um dia eu mereci. Ele é o ar que eu respiro, a água da vida e o chão sob os meus pés. É tudo sim, tudo para mim. Percebo como frágil sou, e mais tão certa estou. Dependo dele para poder viver. Ao mundo inteiro vou falar que nele eu pude confiar. Também você pode provar e ver. Eu hoje estou pregando, Cristo é a solução. Quero viver pra ele e mostrar pro mundo que Jesus é tudo. Tem mais que uma história, muito mais do que um dia eu mereci. Ele é o ar que eu respiro, a água da vida. Os meus pés, Ele é tudo sim. E quando minha vida estiver vindo ao fim, eu vou encontrá-lo e lhe dizer: és tudo pra mim. És mais que uma história, muito mais do que eu
Jesus. Você deveria saber que eu não aceito afrontas. Deveria saber que jamais venceria o seu último inimigo. Eu não poupo ninguém, ricos ou velhos, jovens, todos estão condenados desde o encontro da mulher e da serpente no jardim do Éden. Ah, Jesus! Ah, Jesus! Você veio para os seus, mas os seus não o receberam, nem sequer o reconheceram. Gritavam: crucifica-o, crucifica-o, soltem Barrabás. Nem mesmo seus discípulos conseguiram orar contigo no Getsêmani, o jardim da solidão. Você preferiu, Jesus, ser dilacerado pelos soldados, ao invés de seguir comigo. Mostrei-lhe todas as maravilhas deste mundo, todas seriam suas, se tão somente prostrado tivesse me adorado. Mas agora, Jesus, como clamar diante de um túmulo? Como clamar no mundo dos mortos? Eu venci. Eu venci. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus Cristo levantou do túmulo e Ele vive eternamente. Ele tem em suas poderosas mãos a chave da morte e do inferno. Oh, aleluia! Aleluia, vivo está, Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, vivo está.
coração sua voz. Todo o seu amor, levante e louve. Levante e louve. Levante e louve. Eu achei que eu estava perdido durante muito tempo, mas eu não tinha o real significado disso. Eu achava estar seguro e protegido por espadas, escudos e lanças. Fui um fiel escudeiro de Roma, inclusive de César. Como comandante do exército, bastava uma palavra minha para que todos prontamente obedecessem. Como eu pude ser tão inocente a ponto de não perceber que aquele homem realmente não era comum? Bastava olhar nos seus olhos e eu já via que ele era diferente de qualquer outro humano. Ele operava milagres e maravilhas. Quando eu fui testemunha ocular e tive essa oportunidade de ver os seus feitos divinais, fiquei fascinado. Eu não sei como eu consegui chegar a essa situação. Eu carrego em minhas mãos sangue de gente inocente, crianças inocentes que cruelmente, por amor a Roma, eu jogava nos rios sem darem a chance de sobreviver. Infelizmente, quando Jesus, eu olhei para ele, eu vi que ele não precisava de espadas, de lanças, de armaduras, não. Simplesmente com a sua presença e com o seu testemunho, ele conseguia impactar multidões e elas o seguiam por onde ele caminhava. Quando eu olhei para a cruz, eu vi Jesus dando o seu último suspiro. E ali eu comecei a ver que a natureza mudou suas estações. Houve um grande terremoto, o sepulcro se abriu e os mortos ressuscitaram. O véu do templo rasgou-se em duas partes, de cima a baixo. Eu, quando caí em mim mesmo, eu disse: verdadeiramente, aquele homem era o Filho de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu me sinto aliviado. Era para eu estar ali, mas Ele voluntariamente entregou a sua vida por mim. Quando eu olho para a cruz, eu sinto que eu não sou nada e nem ninguém, e que eu não sou pior que Barrabás. Pelo contrário, talvez eu seja pior que ele. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que eu não posso permanecer da mesma maneira que eu estou, diante de um alto preço que foi pago. Quando eu olho para a cruz, eu vejo uma nova história sendo escrita, e que perseguirá para toda a eternidade. Quando eu olho para a cruz, eu não vejo que eu não devo mais lutar contra carne ou sangue ou exércitos superpoderosos. Não. Agora eu luto com armas espirituais, porque a partir de agora eu travo uma nova batalha e me revisto de toda a armadura de Deus. Empunho sobre as minhas mãos a espada do Espírito. Eu coloco sobre mim a couraça da justiça e também o cinturão da verdade. Eu calço sobre os meus pés as sandálias na preparação do Evangelho da Paz. Coloco sobre mim o escudo da verdade, o escudo da fé, para combater os dardos inflamados do maligno. E coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação, porque a partir de agora eu não luto mais contra carne ou sangue ou exércitos terrenos, mas sim para a pátria celestial. Oh! Aleluia!
Hoje, todos nós temos a esperança de viver uma vida eterna e completa em Cristo. A cruz, ela aponta para o Filho de Deus, que está de braços abertos para a humanidade. Venha até a cruz e veja que não existe ali mais um servo sofredor de Deus, mas sim um grande vencedor do Calvário. A cruz está vazia, ela brilha para você, e a sua mensagem é um convite para uma nova vida com Cristo. Te damos glória, ó Deus, pela morte, pela ressurreição, que nos traz paz e segurança de que um dia moraremos com Cristo. A morte não é o fim, é o começo de uma nova dimensão de vida, a vida eterna. Mas pela ressurreição dos mortos, Jesus demonstrou que a vida após a morte. Minha casa está nos céus, eu estou apenas viajando por este mundo. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Você jamais saberá quem é, até que saiba quem é Deus. O sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou afastando-se de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. A oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. Deus provou o seu amor na cruz. Quando Cristo pendurado, ali sangrou, ali morreu. Foi Deus dizendo ao mundo: eu te amo.
Este é um momento apoteótico. Esta é a palavra correta. Permaneça em pé, não vou falar muito tempo, pode ficar em pé. Se quiserem, podem sentar. Pronto, vamos ficar assim, mas podem sentar. Esse é o momento apoteótico, que é o da exaltação desta linda história. A maior história jamais imitada entre todas as grandes histórias. Mas há uma figura apresentada durante toda a dramatização que é a que encarna perfeitamente quem é esta pessoa. É o humilde cordeiro, aquele que foi apresentado aqui na tela com as suas patas atadas. Esta é a figura de Cristo, chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A figura de um animal morto, ela entra na história da Bíblia já no seu introito, no seu princípio. Com a queda de Adão e Eva, eles descobriram que estavam nus. Até então estavam nus, inocentes, e não tinham nenhum constrangimento de estarem assim. Mas tendo pecado, eles têm vergonha um do outro, e ambos têm vergonha de Deus. Então o Senhor vem e imola, mata um animal. Alguns dizem que é um cordeiro. Não há base bíblica para isso. Não há um texto que fundamente que tenha sido um cordeiro, mas pode ter sido, por causa da simbologia que vai acompanhar toda a narrativa da Bíblia sobre a figura do cordeiro. Depois vem o período de escravidão da nação hebraica, da nação hebreia, e depois de séculos de escravidão, Deus dá a eles um símbolo de saída. E o símbolo era este: cada família deveria celebrar a sua Páscoa, e a Páscoa familiar com os vizinhos, se assim o quisessem, seria feita com pão sem fermento, comendo uma erva amarga, e ao mesmo tempo cada família mataria um cordeiro. E o sangue do cordeiro seria colocado nas portas das famílias, para que o anjo da morte, que iria passar sobre o Egito, naquela madrugada, aonde estivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo não visitava a família e o primogênito daquela casa não seria morto. E a história avança até que Jesus nasce. E quando ele completa 30 anos e ele começa a pregar, aquele que viera antes dele, alguns meses antes dele, João o Batista, o vê pela primeira vez. E ao vê-lo pela primeira vez, ele aponta para o Senhor Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A simbologia do cordeiro, ela é a mais profunda, porque ela tem o sentido de um sacrifício. O cordeiro não tem vontade, o cordeiro é manso, o cordeiro é pacífico, o cordeiro é inocente. E a figura de Jesus é esta: Deus se torna um como nós, na pessoa de Jesus de Nazaré. E ele, como o Cordeiro de Deus, deixa-se. Ontem eu vi este filme, que usa-se as cenas para fazer o pano de fundo. E o momento mais profundo é quando os soldados chegam para prendê-lo e levam para Pilatos. E o Pilatos diz: não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para matá-lo? Ele diz: a minha vida ninguém a tira, eu a dou voluntariamente.
E esta é a oferta do cordeiro. O cordeiro, esse animal inocente, simbolizado na Bíblia como símbolo de Jesus, chamado em latim o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque todos nós nascemos em pecado. Todos nós fomos gerados em pecado. E nós todos, a raça humana toda, trouxe com ela a mancha do pecado dos nossos pais. Não os nossos pais biológicos, familiares, mas os nossos pais da raça humana. Um pecou, e pelo pecado de um, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. E então o Cordeiro vem e morre um por todos, para que todos, cobertos pelo sangue do Cordeiro, tenham todos os seus pecados perdoados. E ninguém mais necessariamente terá condenação, porque o sangue do Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo inteiro. Esse é o coração da mensagem, é apresentar o Salvador, não só aquele que pisa a cabeça da serpente, do diabo. Nós gostamos de cenas de triunfo, nós vibramos com isso, mas o que aponta é para uma cruz, e alguém pregado na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foram enganados por Satanás, e por 21 séculos, como nós estamos, Satanás continua enganando a raça humana com as suas sutilezas, com as suas armadilhas, com os seus ardis, e o mundo vai sendo cada vez mais enrolado nesse Satanás, parecido com ET, porque Satanás ficou moderno. Satanás agora, ele não aparece mais como alguém soltando fogo pelas ventas. Ele agora é extraterrestre. Ele é capaz de nos enganar através dos toques dos nossos celulares, através da nossa mídia, que nos faz levar todo tipo de lixo para dentro da nossa cabeça. Não se engane que ele tenha cheiro de carniça ou como enxofre. Ele tem o perfume mais atraente do mundo, porque o mundo, disse Jesus, agora está no maligno, debaixo do controle do maligno. Mas ele, como perdeu na história da cruz, ele perderá na batalha final, quando este que morreu e ressuscitou há de voltar para julgar os vivos e os mortos. E então Satanás será lançado no lago de fogo para toda a eternidade. E o Senhor Jesus reinará com a sua igreja no novo céu e numa nova terra, aonde só existe a justiça e a verdade. Ao Cordeiro de Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo império, toda majestade, toda soberania. E vocês que são cristãos, digam: glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia.